internacionais importantes para falarmos de tudo que aconteceu ao longo das últimas semanas, nesta semana, o que está por acontecer, que a gente pediu para bater um papo aqui com a professora Denilde Roshacker, que é professora de Relações Internacionais e que nos atende na manhã deste sábado. Vai ser muito importante ouvi-la sobre temas tão variados. Como vai, Denilde? Bom dia para você. Bom dia, prazer é meu estar aqui com vocês. Deixa eu começar por algo. Eu estou aqui ao lado do Cláudio Zaidan e eu queria só começar perguntando sobre algo que causava um temor ao longo dessa semana, que é a entrega de reféns por parte do Hamas, porque houve ameaças das mais variadas frentes de que as bombas poderiam voltar a cair, não que elas tenham parado 100% de cair na faixa de Gaza, mas acaba de chegar a informação de que o Hamas entregou mais 3 reféns dentro daquilo que estava acordado, planejado. Falou-se muito nessa semana do acordo de paz indo para o espaço, e isso com pressão de vários lados. Essa entrega dos reféns coloca um pouco de pano quente nessa situação, Denilde? Olha, coloca, né, dá um alívio, não permanente, mas de curto prazo, de que pelo menos essa primeira fase do acordo, ela vai seguir. Né? E o temor, sempre se teve o temor de que se nas fases seguintes, de fato, a gente avançaria para um processo mais duradouro de cessar-fogo. E essa semana, de fato, foi um momento de muita tensão, porque tanto os Estados Unidos, né, as declarações do Trump, quanto as declarações do Netanyahu em Israel, indicavam que a probabilidade de já se interromper esse processo parecia muito grande. Não significa que a gente não vai ter, na próxima semana, novamente um embate entre Israel e Hamas e aí uma pressão maior em Israel. Então continua as incertezas, continua uma preocupação no lado dos países árabes com a proposta que vem sendo colocada pelo Trump de incentivo das pessoas à saída dos palestinos e a pressão junto aos governos, principalmente da Jordânia e do Egito, de receber os palestinos de Gaza e aí fazer uma reconstrução que não se sabe exatamente o quanto é verdadeiro ou não, né, essa proposta do Trump, mas ela continua sendo aí um ponto muito de preocupação, e isso, dependendo de como de fato caminhar essa situação, a gente pode voltar a ter não só o conflito em Gaza, mas uma instabilidade maior na própria região como um todo. Zaidan. Bom dia, professora Denilde. Bom dia, Zaidan. Vale notar, não é, que muitos governantes, mundo afora, seguem usando o mantra. Quando perguntados a respeito do assunto, falam: não, a solução é o estabelecimento de 2 estados. O Hamas sempre rejeitou essa proposta, ele não considera essa proposta, nem sequer a discute. E claramente Israel descartou a ideia de 2 estados. Aliás, prevalece no gabinete de Netanyahu a posição do Smotrich, né, o seu ministro das Finanças, que esta semana disse não reconhecer nem mesmo a existência de um estado chamado Jordânia. Diz que não reconhece, né, que aquilo é uma coisa passageira e que é de Israel. A Cisjordânia, não só Gaza, a Cisjordânia está sendo atacada, e além, claro, do recrudescimento da tensão no Líbano, porque venceu o prazo para iniciar o cessar-fogo, Israel mantém tropas, e a instabilidade na Síria. Nesse cenário, você acredita que, de fato, falar em 2 estados virou uma idealização que não é realizável? É um trem que já passou, professora Denilde? Olha, eu só vou acrescentar mais uma situação que também torna a região ainda mais instável, foram as declarações também
pessoas do gabinete do Netanyahu de que a próxima etapa é com relação ao Irã. Então aí o tabuleiro fica ainda mais complexo dentro do quadro que você apresentou. De fato, acho que a gente tem aí um distanciamento ainda maior da proposta de solução de dois estados. E ela sempre dependeu muito do apoio americano a essa proposta, de que de fato colocar isso como uma prerrogativa para Israel, para que Israel avançasse no processo de negociação. Com a mudança na política interna americana, isso fica claramente mais claro de que a dificuldade de se construir uma opção de dois estados. Do lado palestino, há também a questão do Hamas, mas a gente tem que olhar também que há um enfraquecimento da própria autoridade palestina. Então isso também dificulta com que a gente consiga avançar para que, de fato, se tenha uma solução nesse sentido. Então, é um tema que vai sempre voltar à mesa, principalmente pelos europeus, para países como o Brasil e China, mas tanto a conjuntura regional, a conjuntura na lógica da disputa entre Hamas e a autoridade palestina e a mudança na política externa americana torna essa opção mais distante. Denilde, o Netanyahu se agarrava aos fiapos pela intensificação nos combates contra o Hamas e em todo o clima bélico daquela região, por uma fragilidade política enorme e crescente que ele tem dentro do próprio partido e do povo mesmo, de Israel, que é crítico a várias tomadas de decisão. E o início do conflito deu a ele uma sobrevida. A entrega dos reféns, o acordo de cessar-fogo e a continuidade desse processo dessa forma, traz algum fato novo na questão política que diz respeito especificamente a Netanyahu internamente? Olha, deu para ele mais sobrevida, né? Essa era uma pressão muito forte com relação à interna ao governo dele, uma outra pressão muito grande que ainda está, que é a questão da investigação sobre a questão de segurança e que levou ao ataque do Hamas, no 7 de outubro. Mas a gente sempre tem que lembrar que mesmo com as dificuldades do Netanyahu, ele continua tendo o apoio de setores da extrema-direita, e aí o ministro das Finanças é o atual representante, né, desse processo, mesmo que tenha tido aí divisões dentro da extrema-direita com a saída do ministro das questões internas, né, da segurança interna, também tenha sido um problema. A lógica de apoio da extrema-direita ainda dá sustentação para o Netanyahu. Então ele está sempre numa posição defensiva interna, mas consegue se manter. A grande dúvida é com relação à segunda fase do acordo que tinha sido estabelecido no final do governo Biden, porque a extrema-direita ela tem se colocado contrária ao avanço para a segunda fase. Então aí sim a gente vai entender qual vai ser a capacidade do próprio Netanyahu de se manter. Mas novamente a gente teve uma mudança muito grande, tanto com a entrada do Trump, na pressão sobre o Netanyahu e na capacidade dele de se posicionar também. Então ele vem mais forte por ter o apoio do Trump. Então isso também é outro elemento de sustentação para o governo dele. E há um agravante, uma situação que agrava tudo, porque até para o Itamar Ben Gvar,
que você mencionou, que deixou o governo, mas ele saiu, mas disse: não vou votar contra o governo. O governo continuará contando com os votos do meu partido no parlamento. E precisa desses votos para ter aquela frágil maioria. Mas, até para agradar o Guivar e o Smotrich, que ficou o ministro das Finanças, claramente o governo desencadeia uma onda de cerco que não se via há muito tempo contra a Cisjordânia. Não se trata mais só da faixa de Gaza, mas de um cerco à Cisjordânia, ordens de remoção em Jenin, né, que é um foco da resistência palestina na Cisjordânia. Você imagina, Denilde, que o que vimos em Gaza, embora com outras peculiaridades, também aconteça na Cisjordânia, com uma guerra deflagrada na chamada Banda Oriental? Olha, eu acho que é possível, sim. A gente sempre trabalha com esse cenário, mas a estratégia na Cisjordânia ela é uma estratégia de ocupação de território, né, de retirada da população, aumento da parte de segurança. Então a gente vai ver muito, e você tem toda a razão, né? Isso aumentou essa parte da demanda da extrema-direita, dos partidos de extrema-direita e os movimentos da própria em Israel, de que é preciso ocupar e ampliar a população de origem judaica na região. As colônias, né? Das colônias. Então esse ela me parece que essa é a estratégia que vai ser usada, e aí você vai ter o que provavelmente a gente viu também em Gaza, mas em outras regiões do próprio Oriente Médio, é uma remoção de população. O grande desafio que aqui acho que é entender como que vai ser a reação dos palestinos, e o quanto a autoridade palestina vai conseguir se contrapor. A gente vê um enfraquecimento muito grande da autoridade palestina na Cisjordânia, e também aí a preocupação que é real dos próprios israelenses é a infiltração de grupos também, outras facções radicais na Cisjordânia, e aí você tem uma ampliação dos ataques e do conflito. Mas eles têm menos condições de armamento, né, de capacidade de contraposição a Israel do que o Hamas. O Hamas tinha um processo de militarização muito mais forte, então isso faz com que o cenário seja diferente. Mas, de fato, a gente viu nas últimas semanas essa parte da estratégia de representantes aí do governo israelense, e a gente vai acompanhar esse processo aí de remoção da população, e ela é engajada pela lógica até do próprio Trump, de propor remoção dos palestinos em Gaza. Então amplia, e se a gente olhar as pesquisas que foram feitas recentes, esse não é um apoio só presente na extrema-direita, mas é um apoio bastante alto na sociedade israelense, de que é preciso ocupar os territórios e remover a população palestina. E até falando em apoio, se me permite, Ronald, mais uma questão, né? Falando em apoio, Denilde, eu ouvi esta semana, eu vi uma entrevista do Osama Hamdan, que é uma das lideranças do Hamas, e ele falava que a causa palestina, em 2024, ganhou apoio nos Estados Unidos. Nós vimos aquelas manifestações e divisões dentro das universidades, na América Latina, em parte da Europa, além de um apoio que é tradicional na África e na Ásia. Mas, ao mesmo tempo, de maneira realista, ele reconheceu que houve mudanças, né? O Assad foi apeado do poder, há muitas incertezas sobre o caráter do novo governo,
que inclusive tenta firmar pé, né? Uma espécie de coalizão. O Irã perdeu canais de apoio direto, porque sem a Síria é difícil ele levar esses armamentos até o Hezbollah, no Líbano. O Hezbollah se enfraqueceu. E os países árabes, disse o Hamdan, na opinião dele, os países árabes majoritariamente mantêm a esperança ou a ilusão, ele chama de ilusão, de um acordo perene com Israel, né, com base ali nos acordos de Abraão, lá do primeiro mandato do Trump. Esse cenário de apoio, com um enfraquecimento ainda que provisório, temporário do Hezbollah, o quanto isso afeta a capacidade de resistência dos palestinos, na sua opinião? Afeta bastante, né? Porque o quadro, ainda há um apoio muito forte internacional. A situação, esse apoio, grande parte, é resultado não só da campanha da própria questão palestina, mas dos bombardeios e do grau de impacto nas populações civis em Gaza e nas lojas, na própria falta de atuação em termos das organizações internacionais, na lógica que a gente viu aí da crise humanitária durante o início do conflito e da guerra até agora, né? Agora a gente acompanha aí o início da abertura para ajuda humanitária e todas as instabilidades. Então essa capacidade de comunicar, né, de usar esses fatores para ganhar apoio internacional ainda vai ser muito forte. Mas o quadro geopolítico torna mais enfraquecida a situação palestina e as dificuldades, de fato, que os palestinos vão ter em fazer parte, porque eu acho que um dos grandes problemas nesse processo é que eles não são parte da mesa de negociação. Então, eles dependem de que os países que estão presentes, né, Catar, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, negociem e a pressão, tanto do lado israelense quanto do lado americano sobre esses países, aumenta a dificuldade deles olharem para a questão palestina e, de fato, buscarem soluções dentro dos interesses palestinos, em detrimento aos seus próprios interesses. Acho que o exemplo da Jordânia e do Egito nessa semana é que, apesar das declarações, né, de que não vão apoiar nenhuma estratégia proposta pelo Trump, mas a pressão do Trump é muito forte para que eles, de fato, aceitem a população palestina como refugiada. Então nesse jogo de interesse, o Hamas fica e os palestinos, em geral, vão ficar mais numa situação mais enfraquecida e aí o olhar estratégico vai para outras regiões que também têm questões importantes. Acho que a Síria é uma questão que entra novamente na discussão, não só pelas instabilidades, mas pelos interesses econômicos que envolvem, aí principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. A própria discussão sobre o Irã passa a ser uma discussão que ganha mais espaço. A Turquia, ela ganha um peso grande nas negociações também dentro desse contexto do Oriente Médio. Então, não só o quadro geopolítico alterou, mas também a capacidade dos atores em conseguir concessões também estão alteradas. E aí, não fazer parte direto da negociação enfraquece bastante os palestinos nesse processo. Denilde, vamos ampliar ainda mais os conflitos e as negociações. A semana foi marcada por uma aproximação, pelo menos verbalizada,
por Donald Trump com Vladimir Putin. E aí a gente pode dividir em várias frentes. Tem a questão econômica com os BRICS, tem a guerra na região da Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, tem um isolamento ali do Zelensky, que não está sendo, digamos assim, chamado para conversa, né? E inclusive o Trump até ironizando um pouco a questão política dentro da Ucrânia, já afinal de contas ele brincou com a história de que seria importante ter uma eleiçãozinha lá na Ucrânia, né, diante da situação do Zelensky, que é ser o presidente, porém não ser aquele que foi eleito para este momento daquele país. Como é que você tem visto essa aproximação do Trump com o Putin, e aí envolvendo todos os cenários geopolíticos, mas principalmente aquele que envolve Rússia e Ucrânia? Olha, não foi uma surpresa essa aproximação, né? Do Trump sempre teve aí, durante toda a campanha, uma posição de que ele mudaria a estratégia dos Estados Unidos e faria um diálogo direto com Putin para estabelecer um processo de paz para a Ucrânia. Então, esse ponto era já esperado que isso aconteceria. Os termos do acordo que colocado, ou pelo menos indicado, né, a expectativa ontem era que isso fizesse na apresentação em Munique, na conferência de Munique, a apresentação da proposta americana. Isso não aconteceu. Então, tem muita especulação, de fato, que foi a conversa entre o Putin e o Trump, mas já se entende que há várias concessões que o Zelensky não estava disposto a aceitar. E nem a própria Europa, que entra também. Acho que a questão é a relação entre Estados Unidos e os países europeus, que também mudou de patamar. Uma pressão maior americana com relação aos países europeus ampliarem seus custos, os seus recursos na área de defesa e na OTAN, para compensar a retirada americana de recursos. Então isso coloca aí também um desafio para os europeus, que já estavam sentindo o desafio na área econômica, agora vão sentir ainda mais forte na questão de segurança e na questão militar. Para o Putin é o melhor dos mundos em termos de negociação. Entra na negociação colocando grande parte das suas propostas como quase que indicativas de que serão aceitas. Então, representa aí uma força para o próprio Putin, e esse é o temor dos europeus. Então, quem sai perdendo, de fato, nessa negociação vai ser o Zelensky, vai ser a Europa como um todo. Denilde, o Trump, ele não esconde que tem muito receio de os Estados Unidos perderem a hegemonia monetária, de deixarem de ter a moeda do mundo, porque são, claro, os emissores soberanos do dólar, a moeda referência para transações financeiras, comerciais no mundo inteiro. E por isso ele tem atacado aberta e ferozmente a ideia de uma moeda no interior do BRICS, uma moeda que seria utilizada não como moeda corrente da população, mas para transações comerciais e financeiras. E desde que o Trump começou a dizer isso, o Brasil, por exemplo, adota uma posição muito mais cautelosa do que antes, né? Diz, não, podemos ter aqui, usando as nossas moedas, como é feito entre Brasil e Argentina, os negócios podem ser feitos em reais ou em pesos, mas se afastou da ideia da criação de uma moeda do BRICS. Você acredita que o Trump conseguirá não ferir de morte? Ele ontem alardeou que o BRICS está morto e que ele matou o BRICS. Isso é uma bobagem, claro.
Mas você acredita que o crescimento do BRICS, que inclusive se concretizou no ano passado com a entrada de tantos países, e agora no começo de 25 outros países entraram, como a Indonésia, a Nigéria, mas você acredita que o Trump conseguirá esvaziar a importância global do BRICS e até a posição ideológica de China e Rússia, de um bloco anti-imperialista? Excelente pergunta, Bra. Acho que essa é a pergunta que está sendo feita por todos os membros dos BRICS, inclusive, porque esse início de governo Trump é, de fato, um início de governo bastante agressivo em ações em várias frentes que colocam aí esses pontos de interrogação para a disputa geopolítica principalmente entre Estados Unidos e China. A parte, e aí são vários cenários que têm sido feitos, mas um deles é que parte da estratégia do próprio Trump, entendendo que ela é uma estratégia que ele tem de fato de enfraquecimento da posição chinesa, então indo em várias frentes que podem conter a posição da China hoje cada vez mais crescente. Então, um olhar de que Trump entende que a grande disputa estratégica é entre Estados Unidos e China, com relação ao país que vai ter de fato, o domínio e a hegemonia geopolítica. E aí a gente pode olhar na disputa tecnológica, na disputa militar, na disputa de comércio, na questão financeira que envolve a questão do dólar como a moeda de transação internacional. Então, todas essas frentes, se a gente olhar em cada uma delas, atinge interesses chineses e parte aí da pressão americana da disputa. Então, colocaria os BRICS também dentro dessa lógica de visão do próprio Trump. A China também tem se posicionado, então, no modelo menos, que a gente pode dizer, menos de posição e de vocal como o Trump, né, que é dentro da estratégia dele de comunicação, de fazer constantes anúncios que choquem e que levem a toda a comunidade internacional a acompanhar cada momento do governo dele, das iniciativas que ele vem anunciando. A China também tem se posicionado mais num campo mais diplomático e em alguns casos, mais estratégicos até. Então, ela também está se movendo dentro desse cenário. Então, por isso, eu olharia que pode sim um cenário em que essa estratégia diminui o ritmo de avanço de algumas das agendas dos BRICS, mas ela também pode ser uma estratégia que acelere e faça com que os países, ao reagir a todas essas ações do Trump, se una mais, forme uma coalizão ainda mais forte para se contrapor aos Estados Unidos. Então, acho que a gente ainda tem essas possibilidades em aberto e a gente pode ter aí caminhos que vai para um sentido ou para o outro. Mas, de fato, a estratégia dos Estados Unidos é de enfraquecer as alianças chinesas para que ele possa ganhar mais espaço e se manter como o país hegemônico para os próximos anos. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a professora Denilde Roos-Hacker, professora de Relações Internacionais, sobre os mais variados temas da geopolítica. Professora, só mais uma questão com relação à Rússia e Ucrânia. Existe algum termo, alguma possibilidade de negociação sobre áreas que parece que não tem negociação a partir desse advento da entrada de Trump
meio de campo entre Rússia e Ucrânia, em áreas nevrálgicas, né, como o Donetsk, como a Crimeia, algo pode acontecer diferente de a não abertura de mão de um lado ou de outro para determinadas regiões? Olha, a indicação da americana das últimas semanas é de que a Ucrânia vai ter que fazer mais concessões do que estavam colocadas, que foi sempre pontos de negociação do governo Biden. Aqui assumindo que de fato vai ser a Crimeia ou outras regiões vão ser de regiões que ficariam sob o domínio russo. O outro ponto que também se coloca aí na discussão é a entrada, e parece até para o Zelensky, considerando as últimas declarações dele, que está claro também para os ucranianos, é de que não vai ter a adesão da Ucrânia na OTAN. Então, também que é uma dos pontos centrais da negociação russa. Então, acho que toda a parte de território conquistado, como também a questão da própria militarização da Ucrânia na OTAN, é difícil que se reverta. Mesmo com declarações dos europeus, ontem também tiveram declarações dos europeus de que eles vão continuar pressionando para que essas concessões sejam o menor nível possível. Mas a disposição americana ela é muito mais aberta para esses pontos do que se viu, inclusive, do próprio Estados Unidos durante o governo Biden. Professora Denilde, uma última da minha parte, ainda com relação à questão Ucrânia e Rússia, né? Nós vimos desde o colapso da União Soviética, ainda no governo Bush pai, promessas feitas à Rússia que não foram cumpridas. Promessas do Bush pai, depois do Clinton, depois do Bush filho, depois do Obama, de que a OTAN não se moveria em direção ao leste. E, na verdade, foram 7 grandes movimentos. Há um cerco ao território russo. E, obviamente, a joia da coroa seria a Ucrânia, do ponto de vista da OTAN. Mas a Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, agora a Finlândia, que tem ali uma relação histórica com a Rússia, a Suécia, tão próxima, Romênia, e há a questão da Moldávia, né, onde a Rússia, inclusive, apoia aquele grupo de secessão da Transnistria e tal. A senhora acredita que, independentemente do desfecho da guerra na Ucrânia, a tensão permanente continuará? Uma tensão militar, inclusive, entre OTAN e Rússia? Provavelmente sim. Acho que ela não sai do radar, principalmente porque os europeus entendem que é a única forma de conter a posição da Rússia e do Putin, especialmente se a gente tiver muitas concessões na questão da Ucrânia, isso vai fazer com que os europeus sintam que ainda existe uma ameaça russa e a OTAN é um mecanismo de contenção. Então, não me parece que esse cenário tende a ser alterado no curto prazo ou no médio prazo. E essa sempre, como você colocou, é uma indicação do próprio Putin, que os acordos não são cumpridos e que, por isso, a Rússia também se sente constantemente ameaçada com relação a esse cerco que vem sendo construído no contexto europeu. Então, este embate, ele dificilmente vai ser alterado, qualquer que seja o desfecho aí que a gente tenha na questão ucraniana. Mas ela
e ela depende também do que vai ser e da pressão que vai acontecer em termos geopolíticos de forma geral, porque aí como aliado da China, qual que vai ser também as disputas que vão gerar aí as ações, como a gente falou anteriormente, nas coalizões que vão ser criadas a partir desse contexto que a gente vai ter geopolítico. Professora, para encerrar de minha parte também, como é que a senhora tem avaliado o posicionamento do Brasil e aí em todas as derivações daquilo que Trump disse, seja na parte da tarifação, seja no que diz respeito aos BRICS, afinal de contas o Brasil é presidente do bloco, né, nesse período. Como é que a senhora tem avaliado o comportamento do Brasil nessa relação? O comportamento brasileiro tem sido um comportamento bem clássico do Itamaraty, que é manter uma cautela para o Brasil, em termos da nossa história de política externa, sempre de não entrar em confrontações diretas com nenhum dos parceiros. Então, essa estratégia que a gente já aplicou em outros momentos da história, me parece que tem sido a estratégia do próprio Itamaraty neste início de governo Trump. Isso não significa que o Brasil não vá alterar. A gente já viu também ontem declarações do presidente Lula indicando que dependendo do tipo de ação em termos de comércio, não só o Brasil vai levar ao OMC, mas também vai buscar uma estratégia de retaliação, mesmo porque as estratégias de ameaça e contra-ameaça à posição dos Estados Unidos têm fortalecido os negociadores, né? Tanto a posição do Canadá quanto do México acabam a cada ameaça de ampliação de tarifas, eles identificam setores americanos que seriam afetados e também estabelece aí a estratégia de negociação. Isso faz parte de a gente sempre tem que lembrar as pessoas, porque isso é parte de uma estratégia de negociação e também muito usual em termos de comércio. E o Brasil estava muito cauteloso de qual seria a estratégia brasileira, à medida que a gente sabe quais são os setores que vão ser afetados, quais são qual é a lista de demandas americanas, aí o governo brasileiro também pode se posicionar de forma mais clara. Mas a estratégia em geral do governo é tentar evitar qualquer confrontação direta. Entende que nossa posição de barganha é limitada frente aos Estados Unidos, mas também ser parte dos BRICS nos traz também os dilemas que colocam para todos os outros países. A Índia também está tendo a mesma situação, que é se equilibrar entre as disputas entre as duas superpotências e aí conseguir não ser diretamente afetado por nenhuma das questões. Cada vez mais difícil essa estratégia, mas a princípio a estratégia que o governo brasileiro está adotando. Aliás, diga, Zaidan, pois não. Dá tempo para mais uma? Claro, lógico. Aliás, a respeito disso, e é muito interessante por tudo que você falou, porque você citou a Índia, professor Denilde, e o Trump, ontem ou anteontem, anunciou que os Estados Unidos aumentarão consideravelmente a venda de armas para a Índia. Ao mesmo tempo, ele nunca escondeu a ideia que ele tem de tentar trazer a Rússia de volta para o rol de amizades e relações próximas dos Estados Unidos, tentando, claro, afastá-la da China. E esses são os dois países-chave, né? A Índia, com crescimento extraordinário, logo vai ter PIB maior do que o da Alemanha, do Japão, e a Rússia, uma superpotência nuclear. Então, a senhora acredita que todos esses movimentos têm o objetivo central de enfraquecer as relações internacionais da China? A China
é o opositor de fato na visão do Trump? Eu acredito que sim, de que o olhar do governo Trump é de que a grande disputa estratégica é com a China, e fazer ações que contenham a posição chinesa é central. O cenário, a gente só voltando, o governo Biden, essa posição não é a posição exclusiva do próprio Trump. O Biden também entendia que a posição era a de disputa com a China, mas ele tinha uma lógica de que haveria espaços de cooperação entre China e Estados Unidos e outros de competição. O que parece, e aí a gente tem uma certa dificuldade de entender toda a lógica do Trump em função de que ele não é uma estratégia, ele não coloca a estratégia de forma tão clara, e ele se mantém muito no nível tático de atuação. Então essa percepção pode ser parte também dessa estratégia, mas a lógica do Trump é de conter a China. Então o exemplo que você colocou sobre a Índia é importante, porque ao mesmo tempo em que ele pressiona a Índia em termos de comércio, ele entende que a Índia é um ponto de inflexão importante para a Ásia, para o sul da Ásia, e é um país também que tem uma posição de disputa com a China em vários setores, inclusive territorial. Então lidar com essas ambiguidades dentro das disputas, inclusive da própria rede de coalizões que a China tem colocado, é parte também dessa estratégia. E aí só um adendo, por que o Brasil entra numa lógica diferente? Se a gente pegar as declarações dos analistas americanos, mas também dos apoiadores, os think tanks de apoio ao Trump nos Estados Unidos, eles entendem que a América Latina como um todo é área de influência americana. Então, a estratégia na área de influência americana, ela é uma estratégia diferente, porque aí ela é quase que em alguns discursos, uma volta à doutrina Monroe, que é impedir que qualquer ator não regional, qualquer ator extra-regional, tenha um papel estratégico na região. Então a política para a América Latina tende a ser diferente. Professora Denise Roushacker, que é professora de Relações Internacionais e que na manhã deste sábado nos atendeu muito gentilmente aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Denilde, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, bom fim de semana. Valeu. Bom dia. Agora 9h05. Bom dia, Ronald. Bom dia, Manuel. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Manhã de sábado, não é normal, né? Espero que você já tenha tomado seu café, né? Já. Só supimpa ali. Exatamente. Faz bem. A gente já volta.